Ricardo Jorge Pinto, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Acreditas que de alguma forma Azeredo Lopes poderá ter esperado pela tomada de posse da nova Procuradora-Geral da República para fazer este anúncio, ou o timing não há qualquer tipo de coincidência? Pois, pode ser apenas uma coincidência temporal. Aquilo que sabemos é que este pedido de demissão começou a ser preparado já a semana passada. Isso torna ainda menos entendíveis as declarações do Primeiro-Ministro em vários palcos, onde ele continuava a manter a confiança no Ministro da Defesa, dizendo não haver nenhuma necessidade para uma substituição, quando, aparentemente, já estaria exatamente a pensar nessa substituição depois de ponderados os prós e contras da manutenção de Azeredo Lopes. E, portanto, se é verdade que nós podemos agora encontrar aqui razões para este timing, e a tomada de posse da nova Procuradora pode ser apenas um deles, mas que não me parece ser o mais relevante. Eu diria que era exatamente o cerco, o apertar do cerco ao Ministro da Defesa e a insustentabilidade política. Ainda hoje à tarde ouvíamos o líder da oposição, Rui Rio, a dizer que se fosse ele Primeiro-Ministro, Azeredo Lopes já não estaria no cargo que ocupava. Todas essas declarações acabam por ter um peso muito forte naquilo que foi, afinal, uma decisão que poderia ter sido tomada antes, até para, como ele próprio diz na carta, poupar as Forças Armadas a todo este desgaste. Então como é que se entende que António Costa tenha assegurado tanto tempo esta questão? Pois, não consigo entender e, como digo, ainda entendo menos, sabendo-se agora que este não foi um ato tomado nas últimas 24 horas por acontecimento qualquer inesperado ou pela descoberta de mais algum dado relativamente a esta matéria. Tudo o que estaria na base da demissão já estava há uma semana ou há semana e um dia, quando foram conhecidos ou conhecidas as suspeições a propósito do conhecimento que Azeredo Lopes teria sobre o encobrimento do caso de Tancos. Portanto, a partir daí, esses eram os dados em cima da mesa. Porque é que essa decisão é tomada agora e não foi tomada há uma semana e um dia? Isso é difícil de entender, mais difícil de entender sabendo que António Costa tinha já verdadeiramente começado a pensar nesta substituição, ou teria percebido nas conversas com o Ministro da Defesa da insustentabilidade desta questão. Ontem houve uma reunião no Palácio de Belém, o que me parece também um fator relevante para esta decisão ou para este pedido de demissão, sabendo que o Presidente da República não é apenas o Presidente da República, ele é também o chefe supremo das Forças Armadas. E, portanto, relativamente a esta matéria, há sempre uma proximidade muito maior entre Belém e São Bento, entre a figura do Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que constitucionalmente estão ligados por esse cordão umbilical que os liga às Forças Armadas. Tancos foi a última ponta visível de um iceberg pesado e lento que se tem arrastado há algum tempo. Tivemos o caso também dos comandos, mal-estar dentro de algumas chefias dentro das próprias Forças Armadas. Um militar de carreira, ministro, teria lidado com esta situação de outra forma ou é indiferente, seria indiferente? Vamos separar essas perguntas, que me parecem ambas importantes. Vamos, em primeiro lugar, à questão de saber se este caso foi a última gota de um copo que já estava a encher ou se foi, na verdade, um epifenómeno que, independentemente do que estivesse para trás, teria levado a este desfecho. E eu estou mais inclinado para esta segunda solução. Isto é, o copo poderia ter continuado a encher, estamos a um ano das próximas eleições legislativas, se calhar até a 2 ou 3 meses da altura de António Costa fazer uma remodelação governamental e aí mexer em algumas peças para esta reta final da legislatura, onde eventualmente Azeredo Lopes seria afastado e, portanto, não acontecesse este caso de Tancos, dificilmente teria acontecido esta demissão. Como também me parece que, independentemente do que aconteceu para trás, este caso é suficientemente grave para levar a esta demissão, porque aquilo que está aqui em causa, e é preciso que o recordemos, é a possibilidade, e vamos sempre manter a presunção de inocência, de Azeredo Lopes ter tido conhecimento de um ato de encobrimento de um assalto num quartel. E isto é das coisas mais graves ao nível do funcionamento das Forças Armadas. E se, eventualmente, isto for verdade, nós não o sabemos, e Azeredo Lopes, nesta carta, continua a dizer que não teve conhecimento, mas se isto fosse verdade, então eu diria que, em termos políticos, isto não pode afetar apenas o Ministro da Defesa, porque faz este raciocínio comigo. Se o chefe de gabinete sabia, e se, sabendo ele, o Azeredo Lopes teria que saber, tu achas plausível, achas provável que, sabendo Azeredo Lopes, não soubesse António Costa?
E achas que, sabendo António Costa, não era também plausível que o soubesse Marcelo Rebelo de Sousa? E, portanto, se a gravidade da questão for o conhecimento destes factos, o conhecimento destes factos não teria travado em Azeredo Lopes, teria chegado ao chefe supremo das Forças Armadas, teria chegado ao Presidente da República. Agora, vamos dar por válida esta versão de Azeredo Lopes, que ainda não temos provas em contrário de que ele não teve conhecimento, mas a gravidade da suspeição, independentemente da sua inocência, é suficiente para levar a esta demissão. Segunda parte da tua questão é, fosse outra figura, fosse alguém de dentro das próprias Forças Armadas, relativamente à primeira matéria, isto é, ao entendimento com as Forças Armadas, provavelmente a relação teria sido mais fácil. Azeredo Lopes nunca foi uma figura de trato fácil. Já quando era presidente da Entidade Reguladora da Comunicação, ele teve enormes conflitos com diretores de meios de comunicação. Ele tem um feitio, como se costuma dizer, difícil, é duro nas negociações, e isso nunca ajudou na relação com as Forças Armadas. Agora, a verdade é que, do ponto de vista político, ele foi sempre um pilar essencial do Primeiro-Ministro, e a forma como António Costa agora o protegeu não me surpreende minimamente, tendo em conta exatamente esse trajeto de enorme proximidade e também até de sintonia programática entre Azeredo Lopes e António Costa, o que, se calhar, não aconteceria se a pessoa tivesse o perfil que tu há bocado questionavas ou posicionavas como possibilidade, que era de alguém mais próximo do funcionamento da máquina das Forças Armadas. Todas estas suspeitas levantadas em torno de Tancos vieram expor uma relação difícil entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Este é um problema também que o próximo Ministro vai ter de resolver, ou a batata quente está do lado da nova Procuradora-Geral da República? Não, eu diria que está do lado do Governo. O que já se percebeu também, por declarações de António Costa, é que a questão não vai ser resolvida a curto prazo. Por um princípio que me parece até saudável, não resolver as coisas a quente. Isto é, sabemos agora da existência de um problema premente suscitado pelo caso Tancos, e tratar agora este mal, quando a ferida ainda está aberta, eventualmente levaria a soluções que poderiam não ser as mais sensatas. António Costa percebeu e já o anunciou, não haverá nenhuma decisão a curto prazo. Agora, recordamos que era Ministro da Justiça António Costa e ele já tinha proposto essa separação entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária, até eventualmente, aliás, a eliminação da Polícia Judiciária Militar ou então uma associação dentro da própria Polícia Judiciária. Esse era um cenário que várias vozes tinham vindo a defender. Olhando para aquilo que é tradição noutros países, nós encontramos soluções muito diferenciadas, algumas muito idênticas a Portugal, outras muito radicalmente diferentes, mas o que este caso veio expor é que, na verdade, essa entidade, que é uma entidade relativamente pequena, um orçamento de cerca de 2 milhões de euros, à volta de 120 funcionários, é uma pequenina polícia que aparentemente tem muitas vulnerabilidades. E o conhecimento que temos tido agora de vários casos notam exatamente como havia ali, se calhar, até um excesso de autonomia e também alguma falta de controlo sobre o funcionamento desse órgão. E depois, o mau entendimento com a Polícia Judiciária, que é naturalmente um órgão de muito maior dimensão, de muito maior responsabilidade, cria essas dificuldades. A acrescer a tudo isto, o facto de essa Polícia Judiciária ter uma dupla tutela da Defesa e da Justiça. Aliás, António Costa, num debate quinzenal, referiu-se a propósito do caso de Tancos, também à Ministra da Justiça, e houve deputados que ficaram um bocado surpreendidos, mas porque é que está aqui a meter a Ministra da Justiça ao barulho? Ele tinha razão em a meter, é porque, na verdade, a Polícia Judiciária Militar tem essa dupla tutela, e isso também, até do ponto de vista político e da coordenação política, nunca ajudou a esta solução que, como eu diria, provavelmente na próxima legislatura será equacionada, até porque o PSD já partilhou também dessa intenção de fazer uma rearticulação desses organismos. Tenho que perguntar, eu perguntei também às figuras ligadas às Forças Armadas que já entraram em direto ao telefone. Que perfil deve ter o novo Ministro, tendo em conta os atuais acontecimentos? Eu acho que há, desde logo, 3 pressupostos que devem ser tidos em conta. O primeiro lugar é o da confiança política. O próximo Ministro da Defesa, seja ele quem for, vai ser muito escrutinado e vai ter que ter um enorme apoio político e, portanto, ter uma consonância muito grande com o resto do Executivo de António Costa para não ser ali desprotegido nesse embate que necessariamente acontecerá. Em segundo lugar, umas boas relações com as Forças
Forças Armadas, isto é, alguém que no seu passado tenha demonstrado junto dessas Forças Armadas que não é um corpo estranho que aparece agora aqui como um paraquedista que não sabe exatamente onde é que veio parar. Terceiro lugar, que tenha o aval do Presidente da República. Este vai ser muito importante. O Presidente da República pôs há pouco uma nota na página da Presidência da República, dando exatamente um sinal, que podes ler entre as linhas, de que, não sendo ele a fazer essa nomeação, se terá certamente um cuidado acrescido ao olhar para a escolha que António Costa lhe apresentará. O Parlamento entra na Assembleia, o Orçamento entra, a proposta entra na segunda-feira na Assembleia da República. Não poderemos correr o risco de no futuro o próximo Ministro dizer: eu não tenho culpa, tudo isto foi preparado pelo meu antecessor? Sim, essa é uma resposta fácil de dar, não acredito que a vá dar, porque isso apenas o tornava mais frágil politicamente. Ele vai ter que assumir aquilo que foi um trabalho feito antes, ninguém acredita que ele vá apresentar agora um orçamento, ou vá discutir com o Ministro das Finanças o orçamento para a defesa. De resto, parece-me que essa área era uma daquelas que já estaria fechada, das notícias que têm vindo a público, e portanto a questão não estará tanto aí. A questão, quanto a mim, é diferente e é muito importante, é que para uma boa discussão do Orçamento de Estado, e António Costa sabe que vai ter ali uma discussão difícil, sobretudo na especialidade, é preciso que haja uma enorme tranquilidade política. Esta turbulência à volta da substituição de Azeredo Lopes, o timing de tudo isto não é conveniente. A oposição vai capitalizar isso? Vai capitalizar, naturalmente, o líder da oposição já o começou a fazer, os partidos à direita naturalmente o vão fazer, até começando já a dizer que querem investigar tudo a propósito de tanques. O CDS reclama exatamente, e bem, que foi ele que já pediu uma comissão de inquérito parlamentar. Mesmo à esquerda, os partidos que geralmente nestas questões são muito cautelosos para não causar danos na imagem do governo, mesmo Bloco de Esquerda e Partido Comunista, notam-se que muito facilmente poderão aproveitar isto como arma de troca nas negociações do Orçamento de Estado. E por isso é que será importante que a substituição de Azeredo Lopes seja feita muito rapidamente. Quanto mais demorar a escolha do novo nome, mais António Costa terá toda esta turbulência. Depois há um outro problema mais grave, porque se eventualmente, e na próxima semana, vai voltar a haver audições com o antigo chefe de gabinete do Ministro da Defesa e com um responsável da Polícia Judicial Militar, se entretanto surgirem provas mais provadas, passo o pleonasmo, da tomada de conhecimento de Azeredo Lopes desta matéria, então aí António Costa terá essa tal intranquilidade política que lhe vai perturbar a discussão do Orçamento de Estado. Mas o que é que parece mais provável? Que sabia efetivamente ou será recordado como o homem que não sabia de nada? Pois, nenhuma das situações lhe fica bem, ele nunca sai bem dessa fotografia. Se não sabia de nada, não se percebe porque é que não sabia de nada, mas não se percebe então porque é que ele teve algumas declarações enigmáticas, porque é que ele a certa altura diz se é que houve um roubo. Ninguém diz isto, depois de haver notícias sobre um roubo, ninguém vem dizer se é que houve um roubo. Esta declaração era a declaração de alguém que sabia que provavelmente havia ali alguma coisa estranha no meio de tudo isto. E, portanto, mesmo que agora se venha provar que ele não sabia de nada, é estranho que o Ministro não soubesse de nada, e mais estranho é que ele nunca tivesse tido uma posição mais clara relativamente a esta questão antecipadamente. Se ele sabia, então aí eu diria que já é um problema até de regime, porque se ele sabia, como eu dizia, António Costa sabia, e se António Costa sabia, Marcelo Rebelo de Sousa sabia. Se aparece uma prova quente, um documento com data de entrega no gabinete do Ministro da Defesa que seja absolutamente inquestionável relativamente aos pormenores do encobrimento, como aparentemente alguém defende que existe. Pode minar a confiança dos portugueses em todos os órgãos de soberania. Todos. Por isso é que eu digo, isto seria então um problema de regime. Parece-me tão grave que, enquanto cidadão, eu gostaria que isso não fosse verdade. Provavelmente iremos ficar na palavra de um contra a palavra de outro, isto é, não havendo a tal prova quente, não havendo o tal documento incriminatório, será sempre uma versão contra a outra, e aí cada um de nós fará o seu julgamento. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Obrigado.